Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. O sermão de hoje tem como tema os fundamentos bíblicos e o texto base ele se encontra em Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz assim: Por isso declara Yahvé o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Que passagem maravilhosa, né? Receba aí essa promessa da palavra de Deus. Isaías 28, versículo 16. A palavra fundamento, ela significa base, alicerce e fundação. A palavra fundamento, esse termo, é uma analogia com a construção de um edifício, né? Observamos que Jesus utiliza quando ele fala da parábola das duas casas construídas, uma na rocha e outra na terra. O alicerce é a primeira etapa a ser realizada, não sendo possível levantar qualquer parede antes dele. Os alicerces, os fundamentos, eles devem ser firmes e bem construídos, para que possam sustentar todo o peso do edifício. Para quem já mexeu com obra, alguém que trabalha com obra, né? Se eu estou falando aqui para pedreiros, para pessoas relacionadas à construção civil, sabe que se os fundamentos forem fracos, eles podem comprometer toda a edificação. Na verdade, quando você vai construir uma casa ou um prédio, a primeira coisa que você procura observar é o terreno em que você vai construir, não é? Você vai ver se aquele terreno realmente tem condições de receber aquela construção, aqueles fundamentos. E quando você vai começar uma obra, a primeira parte que você, ou a grande parte que você tem que investir os seus recursos é onde? Nos fundamentos, né? Tolo é aquele que só se preocupa com a aparência, né? Então os fundamentos, os alicerces, são realmente aonde você primeiro deve investir na construção de uma residência, de uma casa e também na sua vida espiritual. Falando sobre os fundamentos bíblicos, eles são absolutos, eles não são coisas relativas, que com o tempo pode variar ou se adaptar a uma determinada situação. Segundo a Bíblia, Deus tem um plano eterno para a humanidade. Ele revelou esse plano aos seus apóstolos e profetas que os registraram nas Escrituras Sagradas sob a orientação do Espírito Santo. Para compreender Deus, a humanidade precisa do auxílio do próprio Espírito Santo para iluminar o entendimento humano e conduzir as pessoas para toda a verdade. Os fundamentos bíblicos nunca vão mudar. Eles são absolutos. Deus é o edificador e não vai edificar nada sobre uma base errada. Deus não muda, irmãos. Nós mudamos sim, mas Deus não. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todos os edifícios, bem ajustados, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 ao 22. Então, amados, que nós possamos seguir os fundamentos da palavra de Deus. Amém.